Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, sabadão, dia 23 de dezembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela. NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, a grade está gigantesca. São 13 jogos, tá legal? E eu vou trazer tudo pra vocês. Pelo menos vou tentar trazer o melhor, né? Tentei filtrar aqui as melhores oportunidades. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Também aproveita e me fala, como é que foi o dia ontem? Ontem foi bacana, hein? Acho que deu pra pegar vários greens. Escreve aí que eu quero saber, tá legal? Bora pra primeira análise que essa grade tá gigantesca. Bora lá, 14h30, jogo do Knicks contra o Bucks. Aqui uma informação que é muito importante. Giannis Antetokounmpo, Game Time Decision. É dúvida, galera. Se o Giannis jogar, eu dou um leve favoritismo pro Bucks. Se o Giannis Antetokounmpo não jogar, eu penso num handicap positivo pro Knicks, tá bom? São duas alternativas aí, porque o Giannis é um cara que faz muita diferença na partida, tá legal? Então, ficar muito esperto aqui com a escalação do Giannis Antetokounmpo. Outra alternativa que eu pude perceber é que na última partida, o Jalen Brunson, que é o armador do Knicks, ele pontuou abaixo das expectativas, apenas 16 pontos. Ele geralmente pontua de 20 para cima. Então, nessa partida, eu vou buscar para o Jalen Brunson pontuar acima de 19,5. Marco, por onde que eu pego essa entrada? Pela Bet365. Criar aposta, jogador pontos, pontos baixos, Jalen Brunson mais de 19,5 pontos. 20 ou mais pontos, tá? Acho que pode ser aqui um caminho. E também, eu peguei aqui a média de pontos das duas equipes. Vamos lá. O Knicks, 245. O Bucks, 252. Duas equipes com uma pontuação aí expressiva. No histórico dos 10 últimos jogos, a média é de 224. Então, para essa partida, eu vou trabalhar aqui para esse jogo na somatória ter menos de 258,5 pontos. O que significa isso? Que somando a pontuação do Knicks com a pontuação do Bucks, não pode ultrapassar 259 para cima. Até 258 é green, 259 para cima é red, tá bom? Então linha menos de 258,5 pontos. Bora lá, time, 17h30, jogo do Clippers contra o Celtics. Primeiro ponto importante, talvez dois grandes desfalques, um para cada lado, tá legal? Kawhi Leonard e Tatum. O Kawhi Leonard pelo lado do Clippers e o Tatum pelo lado do Boston. Time, eu vou traçar aqui um cenário imaginando com vocês que esses dois jogadores estão fora ou os dois jogadores estão dentro, tá bom? Agora, se o Tatum jogar e o Kawhi Leonard não jogar, aí essa entrada que eu vou passar, você aborta a missão, porque aí o Boston vai ficar mais forte. Então, imaginando um cenário, Kawhi Leonard fora, Tatum fora, ou os dois jogando, eu vou buscar um handicap mais 10,5 para o Clippers. Por quê? O Clippers em casa vem numa tocada muito forte de vitórias, o Boston fora oscila bastante, e no histórico, dos 5 últimos jogos, o Clippers ganhou 4, tá bom? Então, assim, os dois jogadores fora, ou ambos jogando, handicap mais 10,5 Clippers. O que significa isso? O Clippers pode perder até por 10 pontos de diferença, que a gente ainda tem green. Agora, se o Clippers perder por 11 ou mais pontos de diferença, é red na operação. Marco, e se o Clippers ganhar, eu ganho? Sem dúvida alguma, sim, tá bom? Na ausência, ou os dois jogando, handicap mais 10,5 Clippers. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Hornets contra o Nuggets. Time, olhando aqui as duas equipes, o Nuggets, sem dúvida alguma, em pré-live é favorito. Odd de 1,30, pega essa odd, monta num bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. Pelo lado do Hornets, a gente vem operando o Rozier, né? Que na ausência do LaMelo Ball, ele virou um protagonista da equipe do Hornets e sempre vem pontuando muito bem, ou pelo menos quase sempre. Dos 10 últimos jogos, se a gente pensar aqui numa pontuação, ó, acima de 20, bateu em 9, tá legal? Então aqui podemos também pensar numa linha de pontos baixos para o Rozier.
mais de 17,5 pontos. Ou seja, nessa partida, ele fazendo 18 ou mais pontos. Pega essa odd e monta na dupla. Fechou? Bora, 21 horas, jogo do Pacers contra o Magic. Aqui, time, é o seguinte, pelo lado do Pacers, nós temos o Tyrese. É um cara que geralmente pontua de 10 para cima e geralmente faz 10 ou mais assistências. Por esse motivo, em quase todos os jogos, ele bate o quê? Um duplo-duplo. O que é um duplo-duplo, double-double, para quem está chegando agora? É quando o atleta ele atinge 10 ou mais em dois quesitos. Por exemplo, 10 ou mais pontos e 10 ou mais assistências. Bateu duplo-duplo. Poderia ser também 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes. Também teria batido o duplo-duplo. Mas aqui, ele geralmente atinge esse duplo-duplo batendo 10 pontos e fazendo 10 assistências. São números que geralmente ele atinge, tá? Então nesse jogo, duplo-duplo pro Tyrese. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? 21 horas, jogo do Pelicans contra o Rockets. Time é aqui o seguinte, o Pelicans em casa, ele geralmente vence suas partidas, tem consistência, e o Rockets jogando fora, ele perde pra caramba. O Rockets é o seguinte, fora são muitas derrotas e em casa o Rockets joga muito bem e tem muitas vitórias. Por esse motivo, em pré-live, o Pelicans em casa, sem dúvida alguma, é favorito. Odd de 1,42, 1,46, dá para pegar essa odd e colocar num bilhete duplo ou mesmo utilizar aqui um handicap negativo para o Pelicans. Aí você melhora a sua odd, tá legal? Como que eu faço isso, Marco? Pode colocar aqui, por exemplo, handicap menos 1,5, handicap menos 2,5 Pelicans. O que significa isso? Se eu colocar aqui um handicap menos 1,5, o Pelicans precisa ganhar por uma diferença de 2 pontos. Handicap menos 2,5, uma diferença de 3 ou mais pontos. E assim sucessivamente. Por que a gente faz isso? Para melhorar a odd. Quanto mais você vai colocando handicap negativo, mais a sua odd sobe, tá bom? Então aqui o Pelicans é favorito e eu vou buscar algo a favor do Pelicans. Fechou? Bora lá, 21h30, jogo do Hawks contra o Grizzlies. Time é o seguinte, aqui é jogo dos armadores, eu acho, tá? Pelo lado do Hawks, a gente tem o Trae Young. Lado do Grizzlies, a gente tem nada mais, nada menos que ele que acabou de voltar, né? Ja Morant. Então, é um jogo dos armadores, em nossa humilde opinião. E é isso que eu vou querer trabalhar nessa partida, tá bom? Como eu falei, pelo Hawks, Trae Young, dá para operar em linha de pontos baixos para ele, tá legal? Quem opera pela Bet365, linha de pontos baixos, ele geralmente, ó, de 30 para cima nos jogos, e também um mercado que a gente vem operando bastante e conseguindo muitos greens são as assistências do Trae Young. Geralmente ele batendo 10 ou mais assistências nas partidas. E dá para fazer uma entrada simples, utilizando para o Trae Young fazer 10 ou mais assistências, tá legal? E pelo lado do Grizzlies, eu tenho o Ja Morant. Trazendo aqui a linha de pontos para ele, né? Uma linha de pontos baixos, se eu não me engano, mais de 21,5 para ele, tá? Ele tem uma média de 27,5. Então dá para explorar também uma linha de pontos baixos para o Ja Morant. Fechou? Linha de pontos baixos e assistências para o Trae Young, uma linha de pontos baixos para o Ja Morant. A linha de pontos baixos só dá para operar pela Bet365. A Betano não tem esse mercado. Fechou? Time, 21h30, jogo do Nets contra o Pistons. Aqui não tem muito o que inventar. O Pistons é uma equipe que vem numa sequência de derrotas gigantesca. Geralmente perde muito, tá legal? Jogando na casa do Nets, o Nets, sem dúvida alguma, é bem favorito. Aqui eu vou buscar a vitória do Nets, odd de 1,22, 1,23 e monta num bilhete duplo. Toma cuidado quem for operar aqui para mercado de jogador, principalmente para o lado do Nets. Por quê? Se o Nets abrir uma vantagem muito grande, que é o blowout, o técnico pode tirar o time titular e colocar o time reserva para finalizar a partida. E aí, se você está numa linha de pontos, ou mesmo assistências, rebotes de determinado jogador, isso pode atrapalhar, tá legal? Toma cuidado com relação a isso. Vou buscar a vitória do Nets aqui de boa, colocar numa duplinha e vamos que vamos. E bora lá, 22 horas, jogo do Bulls contra o Cavaliers. Time, ponto de atenção, tá? Nesse momento que eu gravo o vídeo, o Mitchell e o Garland estão fora da equipe do Cavaliers, que são os Cavs. Ou seja, o Bulls jogando em casa e o Cavaliers sem Mitchell e sem Garland, aí eu busco a vitória do Bulls, tá legal? Mas é muito importante, antes de colocar o seu dinheiro, sempre verificar momentos antes da partida se realmente esses jogadores estão fora, né? Porque a gente pode ter uma atualização aqui
e de repente isso pode mudar. A NBA, diferentemente do futebol, ela só traz a escalação oficial minutos antes da partida. O futebol não. Futebol, 1 hora antes, você já tem ali a escalação pronta, na palma da sua mão. A NBA é um pouquinho diferente e a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas aqui, Garland fora e Mitchell fora, vitória do Bulls, tá bom? E também, a gente pode explorar nessa partida 2 jogadores do Bulls. Vamos lá. Primeiro, o Coby White, que é o armador da equipe e vem jogando muito. A gente vem explorando bastante essa linha de pontos baixos do Coby White. Ele geralmente pontua de 20 para cima. Se a gente pensar aqui numa linha de pontos baixos, para ele fazer mais de 16,5, ele bateu 10 de 10, tá bom? Linha de pontos baixos para o Coby White fazer mais de 16,5 pontos. Pega essa odd, monta numa dupla. E também o pivôzão Vucevic. Para o Vucevic eu quero buscar um duplo-duplo. Por quê? Ele geralmente faz 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes. Duplo-duplo, Vucevic. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Thunder contra o Lakers. Time aqui o seguinte, o Thunder em casa, ó, muito forte, tá? Dos 10 últimos jogos, ganhou 9. O Lakers fora, ele oscila muito mais, né? 6 derrotas, 4 vitórias. Então, jogando em casa, o Thunder é favorito. Odd de 1,54, 1,59. Falando do Thunder, eu geralmente opero com o Shai. O Shai é um cara que tem muita consistência na pontuação, tá legal? Geralmente pontuando aqui, ó, acima dos 30 pontos, tá? A linha de pontos baixos do Shai, eu acho que, se eu não me engano, é mais de 27,5, ou seja, 28 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, bateu em 8. Uma linha de pontos baixos pro Shai também é interessante. Fechou? Bora lá. 22h30, jogo do Mavericks contra os Spurs. Aqui uma coisa que é muito importante. O mercado, ele está dando uma odd bem pequenininha aqui pro Mavericks, né? Eu só busco alguma coisa a favor do Mavericks se o Doncic estiver em quadra, tá legal? Se o Doncic jogar, tudo bem, a gente busca alguma coisa a favor do Mavericks. Se o Doncic e o Irving estiverem de fora, eu sinceramente, pré-live, não busco mercado de resultados, tá bom? O que eu posso fazer em pré-live antes de saber a escalação oficial? Eu vou buscar um duplo-duplo pro Wembanyama. Por quê? O Wembanyama geralmente faz 10 ou mais pontos e pega 10 ou mais rebotes. Por esse motivo, duplo-duplo pro Victor Wembanyama. Pega essa odd e monta numa dupla. E momentos antes da partida, se o Doncic estiver em quadra, aí a gente pensa em alguma coisa a favor do Mavericks. Fechou? E bora lá, 22h30, jogo do Warriors contra o Blazers. Time é o seguinte, o Warriors jogando em casa é uma equipe que geralmente vence os seus confrontos, né? Engatou uma sequência muito boa. Vai pegar o Blazers, que fora de casa geralmente perde mais. No histórico também o Warriors leva a vantagem. Eu tenho uma odd aqui de 1,26, 1,24. Pega essa odd e monta no bilhete duplo. Acredito sim na vitória do Warriors jogando em casa. Outro mercado que a gente vem operando bastante em jogos do Warriors são as bolas de 3 pontos do Stephen Curry, geralmente fazendo 3 ou 4 bolas de 3 pontos. Eu também gosto dessa linha. 3 ou 4 bolas de 3 pontos para o Curry. Pega essa odd e também coloca ali no seu bilhetinho, fechou? E bora lá, para fechar, meia-noite de sábado para domingo, jogo do Kings contra o Timberwolves. Jogaço, tá, galera? Eu, mercado de resultados aqui, eu tô fora. Acho 2 baita equipes, tá legal? Agora, se a gente for olhar aqui pontuação, pode ser interessante. Vamos lá. Média de pontos do Kings, 243. Somatória das duas equipes, tá? Dos 10 últimos jogos. O Timberwolves, 223. E quando eu puxo os 10 últimos jogos, a média é de 233. Geralmente partidas com muitos pontos. E é o que eu vou buscar nesse jogo. Eu quero uma partida com mais de 217,5. Na somatória dos pontos das duas equipes, precisa bater 218 ou mais pontos, tá legal? Mais de 217,5 pontos. Fechou? Pega essa odd, faz um bilhete duplo. E vamos. Time, sabadão, essa grade gigantesca. Se quiser operar à noite com a gente no grupo VIP, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Por apenas R$19,90 por mês, você faz parte aí do nosso grupo VIP de basquete. E tá bom pra caramba, hein? Link tá aqui embaixo, clique e vem. Se não gostar, fica tranquilo. Testa por uma semana. Não gostei, eu devolvo o seu dinheiro. É só pedir o cancelamento, tá legal? Acho que é isso. Bom final de semana pra todo mundo, boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, fui.